estudantes do primeiro ano! Tudo bem com vocês? Temos mais uma aula de história. Vamos lembrar daqueles combinados. Lembre-se que eles são bem importantes para o seu bem-estar e saúde. Lave as mãos depois, antes das aulas, sempre que possível. E arrume um lugar bem confortável aí para você colocar seus materiais, assistir às aulas e fazer atividades. Nós temos muitas coisas para aprender hoje, certo? E quais são os materiais que nós vamos utilizar hoje? O caderno ou uma folha para registrar a aula, mas vamos precisar também de uma folha para fazer a atividade final. Lápis de cor, canetinha, borracha, lápis, tesoura, palito de sorvete, cola e fotos suas. Mas se você não tiver as fotos, lembre que dá para fazer desenhando. Eu vou deixar um tempinho aí para você deixar esse material bem pertinho de você. Vamos lá? Antes de começar a aula de hoje, vamos revisar a aula passada, que nós falamos de documentos pessoais, certo? E a Vivi veio lembrar algumas coisas que aprendemos. Todas as pessoas precisam ter documentos. Eles trazem informações importantes sobre as pessoas e permitem que elas sejam identificadas como cidadãs. E também nos fala, existem diferentes tipos de documentos. Cada um deles traz informações específicas para a nossa cidadania. E nós estudamos sobre quais documentos? Sobre a certidão de nascimento, o primeiro documento do cidadão. A caderneta de vacinação, onde tem aspectos de saúde e da vacinação das crianças. A identidade, que é um documento usado a vida toda e que nos identifica. O título de eleitor, um documento necessário para as pessoas votarem e escolherem seus representantes políticos. A carteira de trabalho, que tem todos os registros profissionais. A carteira nacional de habilitação, para quem quer dirigir um veículo automotivo. E o passaporte para quem quer viajar para outro país. Então nós falamos tudo isso na aula passada. Outra coisa importante que aprendemos e a Vivi veio nos lembrar. Alguns documentos trazem o carimbo do polegar, como a identidade e o título de eleitor, e do pé, como a caderneta de vacinação. A impressão digital é formada pelo desenho das linhas salientes das pontas dos dedos. As impressões digitais são únicas em cada indivíduo. Então tudo isso a gente falou na aula passada, certo? E a Vivi veio nos falar qual vai ser o tema da nossa aula de hoje. Aula 5, Identidade da Criança. Então agora vamos registrar no caderno essa aula. Coloquem lá a data de hoje. A aula 5, História e Identidade da Criança. Eu vou dar um tempo aí para você fazer.
que é identidade? E você sabe o que é? É fácil, né? A gente estudou isso na aula passada. Identidade é um documento de identificação civil no Brasil, que tem foto, assinatura digital do polegar, nome dos pais e o número de identificação. Lembram disso? Identidade é isso, não é? Mas a Vivi continua com dúvida. Pensa bem, será que identidade é só isso? Vamos procurar essa palavra no dicionário. Dicionário, você sabe o que é um dicionário? Dicionário é um livro que contém as palavras de uma determinada língua. Eu trouxe aqui o meu. Ele apresenta o significado dessas palavras. É claro que existe também o dicionário de uma língua para outra. Trouxe aqui o dicionário de inglês, português, português, inglês, ou de espanhol, português, português e espanhol. Mas esse aqui nós não vamos usar agora não, nós vamos precisar desse aqui. E qual palavra que ela falou que a gente tem que procurar? Identidade. Identidade, qualidade de idêntico, conjunto de características que distingue uma pessoa ou uma coisa e por meio das quais é possível individualizá-lo. Documento de identificação. Então, quando você falou que a identidade do documento estava certo. Mas hoje na nossa aula tem um destes significados que tem mais a ver com a aula, que é esse daqui. Conjunto de características que distinguem uma pessoa ou uma coisa e por meio das quais é possível individualizado, que foi o segundo significado que eu li, certo? Então, a nossa aula tem tudo a ver com esse conceito. Quais as características que nos distinguem das outras pessoas e nos individualizam? Vamos ver o que a Vivi separou para nós. O nosso nome, nossas características físicas, nossas preferências, os documentos, o modo de ser e agir, os grupos sociais que eu participo e a história de vida. Na aula de hoje nós vamos estudar todas essas características, certo? E vamos começar com as características físicas, que são muito importantes para a identificação das pessoas. Cada pessoa é diferente da outra e um dos aspectos visíveis quando olhamos para uma pessoa faz parte da sua identidade pessoal são as características físicas. E eu coloquei esse quadro aqui, que é uma pintura de Elizabeth Brum, que se chama Olhando no Espelho. Eu acho linda essa pintura. Ela é de 1785 e mostra uma menina com roupas da época, bem diferente do que nós usamos agora, observando no espelho. Ao nos observar no espelho, a gente consegue identificar muitas características físicas, certo? E olha o que a Vivi veio nos falar. Agora vamos fazer atividades sobre as características físicas. Essa atividade nós vamos fazer juntos. Olhem lá na tela. Observe o grupo de amigos da ilustração e responda as questões com base nas características físicas deles. Cada amigo tem um número. Número 1, 2, 3 e 4. Eu vou ler ali a questão e você vai dizer qual o número que tem a ver com essa questão. Vamos lá? João tem cabelos e olhos castanhos. Qual criança será que é o João? Se você falou o número 2, acertou. Fernando tem cabelos pretos e olhos azuis. Qual deles que você acha que é? Se você falou número 4, acertou também. André é loiro e tem olhos verdes. Qual que é? O número 1. E o último, que tá fácil, tá escrito só Silvio é ruivo, que é o número 3. Ah, professora, você não colocou ali a cor dos olhos do Silvio. É que ele tá de olho fechado, então a gente não vai saber que cor que é mesmo. Vamos fazer mais uma atividade?
Preencha a tabela com as características físicas das crianças. E tem 3 crianças ali: a Paula, o Lucas e a Maria. E eu quero saber a cor dos cabelos e a cor dos olhos. Vamos começar com a Paula. Qual é a cor dos cabelos da Paula? Se você falou castanhos, acertou. Tem gente que fala também marrom. Tudo bem. E a cor dos olhos? Também são castanhos. E agora do Lucas? Qual é a cor dos cabelos do Lucas? O Lucas, ele é loiro. Ah, professora, eu falei que é amarelo. Não deixa de estar certo. O cabelo dele é amarelo ou loiro. Os dois tá certo, tá legal. E a cor dos olhos? Também são castanhos. Ah, professora, mas o olho do Lucas é diferente do olho da Paula. Da Paula é castanho claro, do Lucas é castanho escuro. Tá certo também. E da Maria, qual é a cor dos cabelos? Ruiva. Professora, mas o cabelo dela é vermelho. Quem tem cabelo vermelho também pode ser chamado de ruivo, ruiva. Tá certo. E qual a cor dos olhos? Verdes. Então, aprendemos um pouquinho das características físicas observando a cor do cabelo e a cor dos olhos, certo? Vamos continuar? Olha o que a Vivi veio recordar sobre um nome que já conversamos em outra aula. Meu nome é Viviana, a Nilda. Sobrenome Honória da Cruz. Meu apelido é Vivi. Você sabia que o nome também faz parte da sua identidade? Se é para identificar uma característica que identifica, o nome também nos identifica. Agora vamos ler um poema que fala sobre o nome. O autor é o Pedro Bandeira. Então esse aqui é o Pedro Bandeira. Ele é um escritor brasileiro de livros infantos juvenis. Ele já trabalhou como professor de literatura para o ensino médio. No teatro, ele atuou como ator, diretor, cenógrafo. Também trabalhou com jornalismo e publicidade. Mas em 1972, ele começou a se dedicar exclusivamente à escrita de livros infantos juvenis. Pedro publicou mais de 100 livros e já vendeu mais de 20 milhões de obras. E eu já tive a oportunidade de conhecer ele de pertinho. Ele é um dos meus escritores prediletos, adoro os livros deles. E hoje nós vamos se encantar com a poesia chamada O Nome da Gente, de Pedro Bandeira. Essa poesia foi publicada no livro Cavalgando o Arco-Íris em 1984. Vamos ler? Nome da Gente, Pedro Bandeira. Por que é que eu me chamo isso e não me chamo aquilo? Por que é que o jacaré não se chama crocodilo? Eu não gosto do meu nome. Não fui eu quem escolheu. Eu não sei por que se metem com um nome que é só meu. O nenê que vai nascer vai chamar como padrinho, vai chamar como vovô, mas ninguém vai perguntar o que pensa o coitadinho. Foi meu pai quem decidiu que o meu nome fosse aquele. Isso só seria justo se eu escolhesse o nome dele. Quando eu tiver um filho, não vou pôr nome nenhum. Quando ele for bem grande, ele que procure um. E daí? Gostou da poesia? Bem interessante, né? A maneira de pensar desse personagem. Tanto que a Vivi veio até com algumas perguntas pra gente. No poema, o personagem não gosta do próprio nome. Que nome você escolheria para ele? E você, o que você acha? Se ele não gosta, que nome que ele poderia ter? Se fosse menino, se fosse menina. Eu, se fosse menino, ia escolher Mateus, que é o nome do meu filho e eu adoro, né? Se fosse menina, eu ia escolher Poliana. Por que Poliana? Por causa da novela, professora? Por causa do livro Poliana Menina e Poliana Moça, que eu adorava ler quando eu era bem menor do que eu sou hoje, certo?
Mas a Vivi tem mais perguntas. No fim do poema, o personagem sugere que cada pessoa deveria escolher seu próprio nome. Você acha que poderia ser assim? Concorda ou não com essa ideia? Por quê? O que você acha? Cada pessoa escolher o seu nome. Será que daria certo? Vou falar a minha opinião. Um bebê, quando nasce, ele não sabe se comunicar. E como que ele vai escolher o nome dele? Tinha que esperar ele crescer para escolher o nome? Eu acho que ia demorar muito tempo. E quando alguém fala o nosso nome, você já olha. Por quê? Porque faz parte da tua identidade. E se você não tem nome, você não vai ter identidade? Então eu acho importante que cada um tenha o seu nome. Se é escolhido por outra pessoa, fazer o quê? É aceitar, né? E a Vivi tem mais uma pergunta. E você, gosta ou não do seu nome? Por quê? Aqui a resposta vai ser bem pessoal. Tem aqueles que vão gostar, tem aqueles que não vão. Eu já contei para vocês que o meu nome é Viviane e eu adoro o meu nome. Ainda mais depois que eu soube o significado dele, que significa cheia de vida, viva, vivaz, que eu acho que tem tudo a ver comigo. Então eu acho que combina comigo, certo? E o nosso nome faz parte da nossa identidade. Quando nós conhecemos alguém, nós nos apresentamos, falamos o nome. O nome nos identifica pela vida toda e até depois da morte. E lá na tela vocês podem ver duas pessoas que se conheceram. E qual que eles falaram por primeiro? O seu nome, João e José, certo? E a Vivi veio falar outra característica importante para a identificação. Os documentos pessoais também são registro da nossa identidade e história de vida. E nós já falamos disso na outra aula, né? E os documentos que a gente considera mais importante, ainda mais para você, criança, que é a certidão de nascimento, que é a primeira forma de registro do cidadão. A certidão de nascimento é o que comprova que a pessoa existe legalmente. A caderneta de saúde e vacinação, que traz o registro das vacinas que a criança tomou e o que ela precisa tomar em alguns aspectos importantes da sua saúde. E a identidade, que é um documento que serve para identificar a pessoa por toda a sua vida, certo? E a Vivi veio falar mais uma característica da nossa identidade. As nossas fotos também contam a nossa história de vida. E agora vai chegar o momento nostalgia, porque eu vou mostrar as minhas fotos desde que eu era bebê. Olha que bonitinho. Eu bebezinho, eu devia ter ali uns 4 ou 5 meses. E olha essa outra, eu estou ali com 4 ou 5 anos e olhando no espelho. Como aparece aquela imagem que eu mostrei para vocês, né? E eu com Maria Chiquinha nos cabelos, e meus cabelos já eram enormes bastante, desde que eu era pequenininha. E olha eu na escola, 2 fotos. A primeira eu estava no pré e a segunda na primeira série, no Colégio Estadual Dr. Francisco Azevedo Macedo. Antigamente não era primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, mas era o pré, primeira série, segunda série, terceira série e assim por diante. Na próxima foto, eu era adolescente. Essa foto eu tirei no sítio, numa carroça cheia de feijão. E a outra, eu já era jovem. E eu tenho uma recordação bem legal dessa foto, porque essa roupa fui eu que comprei com um dos meus primeiros salários, porque eu já estava começando a trabalhar em escolinhas como auxiliar de professora. E eu adulta em 4 momentos com o meu filho. Ele bebê, ele criança, ele adolescente e ele jovem, porque hoje ele já é um rapaz, vai fazer 23 anos em abril, certo? Com as fotos eu fiz uma linha do tempo cronológica, desde que eu era bebê até ficar adulta. E agora nós vamos fazer uma atividade. Olhem essa imagem. Com o passar do tempo, as pessoas mudam. Organize as figuras em ordem
cronológica, da mais nova para a mais idosa. Eu vou dar um tempinho aí para você organizar essas figuras, certo? Então, conseguiu organizar da mais nova para mais antiga, ou do bebê para a idosa? Vamos ver se a tua organização ficou como a minha. Ficou assim: o bebê, criança, jovem, adulto e idoso, certo? Então fez a organização correta no tempo cronológico, bem certinho nessa linha do tempo, certo? E olhe lá o que a Vivi veio nos dizer. Agora conte um pouco sobre suas preferências. As preferências da gente também faz parte da nossa identidade. E olhe lá, você vai responder algumas perguntas. Não precisa escrever nada, é só responder, pode ser até mentalmente. Qual a cor que você mais gosta? Qual a comida que você mais gosta? Qual o seu programa favorito? Qual o seu brinquedo favorito? Pensou aí? Essas perguntas então têm tudo a ver com a sua preferência, aquilo que você gosta. E como eu falei, isso também nos identifica, certo? E a Vivi veio nos falar mais coisas. Também participamos de diferentes grupos sociais. Eles fazem parte da identidade da nossa história. E olhem lá os grupos sociais que a Vivi participa. Tem o grupo social familiar, o grupo social escolar, o grupo social religioso, o grupo social dos colegas, onde ela está aprendendo a tocar um instrumento musical. Só esses? Pode ter muitos mais. A mesma coisa você pode participar de outros grupos, certo? Podemos participar de vários. E agora nós vamos fazer uma atividade sobre esse tema. Desenhe ou cole fotos que representem os grupos sociais que você faz parte. Eu vou dar um tempo aí para você fazer.
Então você já terminou? Se não terminou, lembra que a professora sempre fala: termine depois, o importante é fazer todas as atividades. E olha lá o que a Vivi veio nos falar. Vamos ler trecho de um livro que fala sobre diferentes modos de ser e agir. Esse livro foi escrito por Ana Miranda. A escritora Ana Miranda nasceu em Fortaleza, Ceará, em 1951 e ela ainda mora por lá. Desde criança, Miranda escreveu poesias, caderninhos de sonhos, diários e desenhou muito. Publicou seu primeiro livro de poesia por pressão dos amigos, que diziam para ela: vai, publica, você escreve, é muito legal. Ana Miranda escreve artigos para jornais e revistas e também ela faz pesquisas sobre alguns temas, bem diferente, né? O livro que nós vamos ler se chama Carta do Tesouro. E o legal é que esse livro foi escrito e ilustrado por ela, certo? Vamos lá? Cada criança tem seu jeito de ser. Uma é esportiva, outra vive olhando o céu e quer ser astronauta. Umas são uns anjinhos, outras bem sapecas. Algumas são agitadas como a folha ao vento, outras quietas, feito uma pedra no jardim. Uma gosta de escutar, outra de falar. Uma gosta da cidade, outra gosta da floresta. Uma usa chapéu e outra usa fita. Uma usa cocar. Umas são Rastafari, outras são o cientista louco. Uma gosta de história em quadrinhos, a outra é calma e concentrada. A maioria não quer dormir, mas algumas adoram fechar os olhos e sonhar. A esquimosinha sonha com o calor. A que vive na montanha sonha com a praia. Uma fica a olhar navios e outra girafas. Navio pra lá, navio pra cá. Girafa pra lá, girafa pra cá. Num dia comem de tudo, no outro não querem pensar nem em pipoca. Num dia estão sensíveis, choram, no outro só sabem rir. Arrumadinhas, medrosas, vaidosas, meigas. Muitas crianças sofrem, mas o que mais faz uma criança sofrer é a falta de amor. Toda criança precisa de amor. Seja um marinheirinho francês, uma pequena marroquina, um alemãozinho festeiro ou uma lady medieval. Amor é um direito da criança, assim como família, comida, casa, escola, médico, livros, amigos, ginástica, brincadeira. Criança não pode trabalhar, nem mesmo varrer rua.
O maior dos direitos da criança é ser feliz, sorrir, mesmo quando está banguela, trocando os dentes de leite. Karatecas, amorosas, guerrilheiras, teimosas, complicadas, japonesas, leitoras, cabeludas, barrigudas, inventoras, birmanesas, eslavas, espanholas, americanas, brasileiras, bolivianas, cearenses, desenhistas, pensativas, gêmeas, jardineiras alegres que cultivam a flor branca da paz. Todas são o maior tesouro do mundo. E que livro bonito, né? Veio falar então um pouquinho desse modo de ser e de agir. Então, nessa aula nós aprendemos sobre identidade e vimos que toda criança tem uma história, tem uma identidade, que são suas características próprias. Não vive sozinha e participa de diferentes grupos sociais e que toda criança é capaz de aprender muitas coisas. E a Vivi trouxe uma atividade bem diferente para nós fazermos. Agora vamos fazermos um fantoche e depois vamos criar uma identidade para ele. E para fazer esse fantoche nós vamos precisar dos seguintes materiais: papel sulfite, tesoura, cola ou fita crepe ou durex, canetinha ou lápis de cor e palitos de sorvete. Eu vou dar um tempo para você deixar esse material bem pertinho de você, certo? Fazer um fantoche de palito, certo? Primeira coisa que você vai fazer, vai pegar a sua folha sulfite e vai fazer um desenho de corpo inteiro. Eu fiz um aqui da Vivi, ó, certo? Depois que você desenhar, você vai recortar em volta, ó. Já trouxe até pronto aqui recortadinho. Depois que você recortar, nós vamos colar um palito atrás. Esse palito tem que aparecer uma parte dele aqui, que é onde você vai segurar para mexer o fantoche. Eu posso colar com a cola, ou se vocês verem que a cola não está colando, tira um pedacinho de fita crepe, de durex e põe atrás, já que não vai aparecer o lado de trás do fantoche, ó. Ó, coloquei a fita, né? Se colar só com a cola, beleza. E a parte da frente, né? O nosso fantoche, certo? Então, façam um desenho, pintem bem bonito, recortem em volta e daí cola o palito. E aqui nós temos o nosso fantoche de palito. Eu vou dar um tempo aí para você fazer, certo?
fez o seu fantoche de palito? E olhem lá o que a Vivi veio falar para a gente fazer com esse fantoche. A partir do que vimos na aula de hoje, pense em uma identidade para seu fantoche. Se você quiser, poderá fazer outros fantoches, criando diferentes grupos, como a família, os amigos, etc. Então, nós falamos da identidade. Lembra lá, identidade tem várias coisas. Quando você desenhou, já tem as características físicas, mas você pode dar um nome para esse fantoche, certo? E pode criar um grupo social aí, familiar ou de amigos. Eu fiz aqui, ó, a mãe, o pai, os amigos, certo? Então você pode fazer outros modelos de fantoche, certo? Essa é a atividade que você vai fazer, mas mais pensando sobre a identidade da criança. E a nossa aula terminou. Nos encontramos na próxima aula. Tudo de bom para vocês e se cuidem!